3, 2, 1. Bem-vindo ao programa A Bíblia Família, a paz do Senhor. Que bom que você está conosco mais uma vez, o programa da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita. Então nós pedimos já a você, uma igreja com o propósito de ser semelhante a Cristo. Pedimos a você que compartilhe o nosso link, o link do programa, para que mais pessoas sejam alcançadas com o tema que nós vamos debater hoje à noite. E o tema do programa de hoje foi extraído, inspirado no capítulo 3 do livro Família Integrada, da doutora Gilvanete de Andrade Costa Silva. Os fundamentos doutrinários para a construção da família é o tema do capítulo 3. E dentro do capítulo 3 nós vamos falar no ponto 3.1, que fala sobre princípios bíblicos que norteiam a escolha do cônjuge. Então, desde já, compartilha o nosso link, convida pessoas para assistir o nosso programa, através da sua rede de amigos, da sua rede social. E hoje nós estamos com o convidado do nosso programa de hoje, é o vice-dirigente da Congregação da Assembleia de Deus no Eitel Santiago, aqui na cidade de Santa Rita, o irmão James Botelho. E já vai dar a sua primeira saudação. Logo após nós vamos fazer uma oração, vamos a um louvor e depois nós voltamos para que a gente continue o programa com as perguntas da noite do programa. Então, irmão James, dê a sua saudação inicial em nome de Jesus. Bom, a paz do Senhor para todos, Marcílio e Soraya, satisfação imensa estar com vocês aqui. Da última vez que a gente gravou o programa junto, minha esposa estava, mas hoje ela não pôde estar conosco. Por questões de atividades mesmo da igreja, mas estou grato a Deus por estar aqui com vocês, também grato a você que está conosco acompanhando esse programa Bíblia Família, onde nós estamos em uma série de mensagens a respeito do livro A Família Integrada da irmã Gilvanete. E eu espero em nome de Jesus de que essa seja uma noite, um dia, uma tarde, uma madrugada para quem estiver assistindo, independente do horário, em que nós possamos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus e como ela nos ajuda a termos uma família estruturada na presença do Senhor. Ok. Nós vamos agora iniciar com oração. Pediria a Soraya, que participará também do nosso programa, que ela faça essa oração inicial e logo após nós vamos a um momento musical. Ok? Soraya, por favor, sua saudação. Uma boa noite a todos, É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui com o irmão James também, para responder as nossas perguntas. E nós pedimos que você, onde você estiver assistindo, se você assim puder fazer, que baixe sua cabeça, feche os seus olhos e ore conosco. Pai, nós te damos graças por mais um programa onde nós expomos e nos expomos a Tua Palavra. A Tua Palavra que traz luz ao nosso entendimento, que nos ensina princípios básicos e vitais para uma vida cristã, saudável e que também alcança a nossa vida física, a nossa vida emocional. E nós te damos graças por essa rica oportunidade de ouvir a Tua Palavra, essa palavra imutável e poderosa e eficaz. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Programa Bíblia Família, todas as sextas-feiras às 19h30 nesse mesmo canal da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Santa Rita. Nós vamos agora a um breve momento musical. Daqui a pouco nós voltamos para dar início às nossas perguntas do nosso programa. Ainda que muitos não creiam em Tua palavra, ainda que muitos insistam em não Te louvar, ainda que muitos não creiam em Tua existência, eu sinto a Tua presença em todo lugar. Ainda que muitos não queiram louvar o Teu nome e prefiram as coisas do mundo que aqui vão ficar, ainda que muitos padeçam ao léu dos perigos
quero seguir pela vida, vivendo contigo. Tu és o meu Pai, Tu és o meu Deus, servir-te eu prefiro. És o meu alimento, és o ar que respiro. Em Tua presença eu dobro os joelhos meus. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, minha segurança. Tu és minha paz, minha eterna esperança. Em tudo dependo de Ti, meu Deus. Ainda que os homens insistam em suas vinganças e pobres crianças pereçam sem lar e sem pão, ainda existe uma cruz encravada no monte e a fonte de sangue que jorra a ressurreição. Ainda que muitos milhões ignorem a Bíblia e até menosprezem a Igreja de Cristo aqui, se faz necessário que eu mostre a cruz do Calvário, se faz necessário que eu dê testemunho de Ti. Tu és o meu Pai, Tu és o meu Deus, servir-te eu prefiro. És o meu alimento, és o ar que respiro. Em Tua presença eu dobro os joelhos meus. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, minha segurança. Tu és minha paz, minha eterna esperança. Em tudo dependo de Ti, meu Deus. O programa Bíblia e a Família está de volta depois desse belíssimo louvor. Nós estamos, a série dos nossos programas estão sendo baseadas no livro Família Integrada, da doutora Givanete de Andrade Costa Silva. E nós estamos aqui com o nosso irmão James. Ele vai falar, vamos debater um pouco sobre os temas desse livro. Nós falamos no começo, que é do capítulo 3 hoje. E a primeira pergunta que eu quero fazer, dirigida a James, é: o que é um casamento misto e por que ele é um problema aos olhos de Deus? Glória a Deus por tudo, desde já, né, pelo belíssimo louvor que o nosso irmão Geazi, quase não sai, irmão Geazi, ele entoou ao nosso Deus. Bom, por que o que é um casamento misto e por que ele seria um problema diante de Deus, né? Antes de responder essa pergunta, eu só queria ler um texto que fica lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, no finalzinho do Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 24, quando Jesus ele vai dizer do 24 até o 27, que ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esses versículos até o versículo 27. Bom, porque o que seria exatamente um casamento misto, a gente volta para esse texto aqui, né? Como o nome sugere, o casamento misto ele tem a ver com mistura. Então a gente, nesse contexto do Evangelho, da Bíblia em si,
O casamento misto ele seria a junção de uma pessoa cristã evangélica com uma pessoa que não é cristã evangélica. Seria a junção desses dois. É diferente do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7. Porque 1 Coríntios capítulo 7, Paulo, quando ele está falando a respeito de questões relacionadas ao casamento, ele vai citar um exemplo de casamento misto. Mas é diferente do que a gente vai tratar aqui nesse programa. Porque no capítulo 7, Paulo ele vai considerar um cônjuge, né, o casal em si, que os dois não são crentes, mas em determinado ponto da vida, um deles aceitou a Cristo e o outro não. E Paulo vai mostrar de que é possível a convivência entre eles dois dentro de algumas regras, que ele vai dizer, se a parte que não é crente consente em viver, permaneça. Mas se não, então não está sujeito ao mesmo jugo. Esse não é o exemplo de casamento misto que nós vamos tratar aqui. O que a gente vai tratar aqui realmente é no sentido de a pessoa é solteira, seja jovem, ou uma pessoa que está viúva, ou que passou por um processo de divórcio, à luz das Escrituras, quando a Bíblia regula esse tipo de situação, e ela deseja contrair um novo casamento. Então existe uma diretriz do próprio Deus de que o casamento, quando as duas pessoas forem se juntar, ele não vê a ser um casamento de uma pessoa do povo dele com alguém que não é. Porque isso vai trazer uma série de conflitos dentro do próprio lar. Já adiantando um pouco do que a gente vai discutir, mas vai trazer conflitos para o casal, vai trazer conflitos na relação da pessoa com o próprio Deus, vai trazer conflitos também na relação do casal com os seus filhos. E até mesmo dos filhos com os pais, quando são esses que vão optar por um casamento dessa maneira. E o que é que isso tem a ver com o texto que a gente leu? A irmã Giovaneta ela vai dizer aqui no livro Família Integrada, antes do ponto 3.1, no quesito dos fundamentos doutrinários para a construção da família, de que tudo aquilo que é o plano de Deus, que Deus ele planeja, precisa estar alicerçado nos padrões que Deus ele estabeleceu. Então essa parábola aqui, Jesus ele deixa essa parte aqui, afirmando que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante à pessoa prudente, uma pessoa prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então quando a pessoa ela vai estar começando a construir o seu lar, literalmente a sua casa, a sua família, ela precisa ter como padrão a palavra de Deus. Ela precisa ter como padrão os ensinamentos de Cristo para que a família dela seja uma família alicerçada no Senhor. E por que isso vai ser um problema? Além do que a gente já disse aqui um pouco, de que vai ter um conflito de ordem de fé nesse caso. A gente vai ter outros pontos também que eu até destaquei no livro da irmã Giovanete, que ela cita aqui o livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 2, os versículos 10 e 12. Eu vou utilizar a versão que a irmã Giovaneta ela escreveu aqui, que diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, o profeta Malaquias aqui, ele vai estar denunciando um problema que estava acontecendo ali, que era o casamento misto dentro do povo de Deus, o povo de Israel, principalmente da parte sul. E ele vai mostrar de que isso não estava de acordo com aquilo que os pais deles, quando estavam recebendo a lei de Moisés, haviam firmado com acordo com o Senhor. Quando Deus ele vai dizer, em Deuteronômio capítulo 3, versículo 4, de que eles não deveriam ter associação com os moradores da terra que eles estavam indo possuir. E essa associação não era simplesmente amizade, mas o texto vai deixar claro de que eles não deveriam nem mesmo se casar, nem dar os filhos para que se casassem com eles. Então há uma proibição e os pais dessas pessoas aqui firmaram um acordo. Não vamos fazer. Mas na época de Malaquias isso começa a acontecer.
E Deus vai levantar o profeta Malaquias para trazer essa repreensão. A quebra, olha, né? Acontece uma quebra. Deus ele vai trazer esse pecado à tona. Olha, se cometeu uma abominação em Israel, o nome do Senhor, o santuário do Senhor, ele foi profanado. Aí a pessoa poderia até se perguntar, mas como o santuário do Senhor foi profanado? Fizeram alguma coisa dentro do templo? Fizeram alguma coisa? Não. Simplesmente o povo de Deus estavam se casando com pessoas que não eram da mesma linhagem de Israel. Eles estavam trazendo para dentro das famílias pessoas que não tinham a mesma profissão de fé. E dentro desse texto aqui, a irmã Givanete vai citar por que vai ser um problema além da quebra da aliança com Deus. Primeiro, o casamento misto vai violar o propósito de Deus porque vai representar uma deslealdade à paternidade de Deus. E ela cita aqui Isaías capítulo 63, versículo 16, quando vai dizer que Deus é o pai do seu povo Israel. E aqui já fica uma diferença. O povo de Deus pode-se dizer filho de Deus. Capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus, o escritor João, ele deixa claro de que todos quantos receberam ao Filho, a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E há um adágio por aí, uma doutrina um pouco difícil que está sendo dito por aí afora, de que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E isso não é uma verdade, porque quando a gente olha a luz das Escrituras, os filhos de Deus são todos aqueles que têm Jesus Cristo como Salvador. Agora, uma coisa que nós somos de Deus é criatura. Nós somos criaturas de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Imagem e semelhança de Deus. Então, se somos filhos de Deus e temos o mesmo Pai, nós não podemos trazer para a nossa família pessoas que não vão professar a mesma fé, que não vão ter o mesmo Pai espiritual nesse sentido. Então, quem não tem ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, não pode se juntar com uma pessoa que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque isso vai ser representado como uma deslealdade à paternidade de Deus. Então, a pessoa ela está dizendo que a paternidade de Deus não é suficiente para a sua vida. E a paternidade de Deus é o que faz com que a gente viva debaixo das leis, dos mandamentos, debaixo do amor de Deus. Então, trazer uma pessoa para fazer parte da família que não está no mesmo sentido que nós é quebrarmos uma aliança com o nosso Deus e quebrarmos um relacionamento de paternidade. Até a irmã Giovanete fala, é uma quebra da aliança feita pelos pais, pois eles haviam prometido a Deus que não dariam seus filhos ou suas filhas em casamento a adoradores de outros deuses estranhos. O casamento misto também ele vai ser uma infidelidade a Deus, e a gente vai falar nisso um pouco mais para frente, porque ele sai do propósito de Deus para a família, que é conduzir os filhos no caminho do Senhor da verdade, educando-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, o casamento misto ele vai trazer algumas consequências para a criação dos filhos, que depois a gente entra em mais detalhes. Mais do que isso, o casamento misto ele também vai trazer sérios problemas espirituais para a vida da pessoa. Na página 81 do livro, nessa parte, a irmã Giovanete, ela cita aqui que quando o cristão ele vai buscar um cônjuge que não pertence à família de Deus, ele vai colocar em um grande risco a sua fé no Senhor Jesus, os seus valores e a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque imagine só, na época do namoro é tudo muito lindo. Eu digo isso para a juventude da congregação. Não existe feiura. Não existe feiura. Nem defeito. Eu comentava... Nem defeito. Eu comentava recentemente com um jovem lá, dizendo o seguinte, agora tá bom demais. Você vai para casa da sua namorada, passa 2 horas, provavelmente de 7 às 9, depois vai para casa, ela dorme na casa dela, você dorme na sua casa, ninguém tá vendo nada. Você se levanta para trabalhar, vai para outro lugar, não tem problema nenhum. Durante o namoro misto, digamos assim, ninguém vai encontrar problema nesse sentido. O problema vai ser dentro de casa. Porque quando a parte que é crente for orar, o outro, quando ele quando essa daqui for orar, ele vai concordar com isso? Ou será que ele vai começar a tentar tirar a atenção dela? Isso pode levar a pessoa a perder a comunhão com Deus a longo prazo. Não vai ser no curto, vai ser a médio longo prazo. Então, a pessoa está arriscando a vida espiritual dela ao optar por um casamento misto. Aí, volta a dizer, não se encaixa aqui a pessoa que aceitou a Cristo depois que já era casada e o outro não quis, mas sim se encaixa para quem vai contrair um novo relacionamento. Mais ainda, durante a época do conhecimento, do namoro ou do noivado,
como os valores são diferentes, então pode haver uma dificuldade no relacionamento deles em relação à santidade. E isso, logicamente, pode vir a prejudicar, e vai prejudicar, com toda certeza, a relação daquela pessoa com o Senhor. Porque um pecado vai existir ali, e aquilo que deveria ser usufruído só na hora depois do casamento, pode se estar sendo usufruído antes desse tempo. Então a gente vai ter aí uma pessoa que vai estar com um problema de ordem espiritual, de ordem da sua relação mesmo com a outra pessoa, simplesmente porque ela decidiu trazer para si, como esposo, ou como esposa, ou como namorado, ou como noivo, ou como noiva, uma pessoa que não professa a mesma fé que ela. Então, além da quebra da aliança paterna, além de algumas coisas que nós já falamos aqui, vai existir também um lado espiritual que vai pesar muito antes mesmo de se casar. E por incrível que pareça, uma pessoa, quando ela começa a se relacionar com uma pessoa que não é crente, uma das primeiras coisas que ela vai perder é a paz. Então ela não vai ter paz com Deus. Ela já vai sentir na hora que tem alguma coisa errada. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, não há acordo entre luz e trevas. A gente não pode se prender a um jugo desigual nesse tipo de situação. Então, o casamento misto seria, recapitulando, casamento entre pessoas solteiras, que não têm um relacionamento ainda, em que uma é crente e outra não é, e as consequências do relacionamento dela com Deus, porque não é desaprovada, porque o próprio Deus não quer que haja mistura no meio do seu povo. O plano que ele idealiza para a família é de que os dois sirvam com alegria ao Senhor, professando a mesma fé. Essa captação, né? Porque eu acredito o seguinte, o jovem cristão, ele está dentro da igreja, ele tem um cotidiano cristão, né? Vai para a igreja, de casa para a igreja, ciclo de oração, alguma coisa desse tipo. Mas essa captação mista, né, de fora, ele vai fazer com certeza fora da igreja. Isso é lógico, né? Então, existe uma advertência, né, ou uma chamada de atenção, a gente pode dizer assim, até um aconselhamento para esses jovens que estão ingressando agora na faculdade, né? Acredito que é uma das formas de captação. Eu chamo essa palavra captação, porque dentro da igreja, inevitavelmente ele vai encontrar uma pessoa cristã que professa a mesma fé. Tanto que o profeta Malaquias fala sobre o adorador de Deus estranho. Agora, em outro ambiente que não seja a igreja, né, é o perigo. É ali onde a pessoa vai captar uma pessoa que não profere da mesma fé, muitas vezes não profere da mesma fé, né, e é onde vai trazer o problema. Então, a grande observação é cuidado com os ambientes que você vai participar. Lá, você vai... Eu sempre gostei de falar, quando eu estava falando sobre filhos, sobre casamento, é a questão do jovem hoje se engraçar por uma pessoa bonitinha, né? Aparentemente bonitinha, por fora é maravilha, né? Maravilhoso. Mas sempre que Deus ia escolher uma pessoa, ele escolhia o que estava dentro da pessoa, o conteúdo interno, não o conteúdo externo. Pode ser a pessoa mais bonita do mundo, pode ser a pessoa mais bonita da universidade, da escola que você está participando. O negócio é você saber se dentro ela é bonita, né? Se dentro ela nasceu de novo, se dentro tem um Espírito Santo, se dentro tem um conteúdo divino, porque é ali que vai fazer a diferença. Se essa pessoa não nasceu de novo, não tem um conteúdo divino, não tem um Espírito Santo, muito provavelmente ela vai ser problema na sua vida. É onde entra você misturar as coisas, você procurar uma pessoa fora do arraial, que a Bíblia traz esse exemplo do Antigo Testamento. É você procurar uma pessoa diferente da vida que você vive. Vai trazer problema, com certeza. É quase que certeza afirmar isso. Sim. Você vai ter problema. E até também existe nesse sentido aí, eu não sei se você já viu essa expressão, o namoro missionário. Que aí a pessoa, ela conhece outra, né? O cristão conhece outro lá fora. E aí ele diz assim, olha, eu posso namorar contigo, mas tem um requisito. Vai ter que ir para a igreja aceitar Jesus. Aí quando é no outro culto, a pessoa já está lá porque quer aceitar Jesus. Agora não é aceitar Jesus como Salvador, é que aceitar Jesus para namorar com a outra pessoa. Então existe esse engano também, né? O namoro missionário, eu não vou ali, namoro, mas ele aceitou Jesus e pronto, agora eu vou começar a namorar.
Mas aí há um problema. A pessoa aceitou Jesus realmente de fato, né? Ela professou mesmo a fé, ela vai estar disposta a seguir os mandamentos de Cristo, a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, deixar o Espírito Santo moldar ela. Então, todos esses quês aí, esses questionamentos, servem para que jovens, viúvos que estão pensando em contrair um novo relacionamento, pense bem, porque o casamento, uma vez consumado, não tem volta. E é bom que fique claro isso. Não é simplesmente uma conversa no gabinete pastoral ou na frente de um juiz que, não, se der errado a gente vai ali e separa. O próprio livro de Malaquias, Deus ele vai dizer que ele odeia o divórcio, ele abomina o repúdio, ele odeia o divórcio. Então, uma vez consumado o casamento, não tem volta. É pro resto da vida. E por mais que com alguém, deu certo com fulano, mas o que garante que vai dar certo? Eu dizia recentemente para uma pessoa, que a pessoa dizia, não, mas eu vi o testemunho, e quando ela terminou de contar o testemunho da outra pessoa, eu falei, certo, deu certo, mas você já parou para pensar nas dificuldades que ela enfrentou? E outra, deu certo com ela, mas quantas outras pessoas não passaram pela mesma situação e deu errado? Até um índice maior. E até um índice maior, de fato. Então, há de se pesar. A luz, ela não se mistura com as trevas em hipótese nenhuma, e nem mesmo se pode utilizar do namoro missionário, de um relacionamento missionário, para tentar mascarar ali um relacionamento que, na verdade, vai continuar sendo um misto, porque outra pessoa, de fato, não aceitou a Cristo. E tem o perigo de a pessoa dizer, não, eu vou trazer ele para a igreja. E muitas vezes é o contrário, a pessoa que tira a jovem da igreja ou o jovem da igreja, né? Ele tem aquela intenção, o amor é tão grande, aquela ilusão primária do amor aquecido da primeira contato, né? Que aquela paixão, né? Que na verdade é amor, paixão. Eu vou trazer ele para a igreja, pastor, né? Pastor, eu vou trazer ele para a igreja, vou conseguir o namoro missionário. Namoro missionário. E aí quando der um tempo, tá lá a pessoa no mundo, porque a pessoa foi mais forte do que o crente estava na igreja pensando que era forte, né? Hoje em dia os casamentos são como duas frases que eu digo, é beleza e paciência, né? Se der certo, beleza. Se não der certo, paciência. As pessoas estão muito nessa fragilidade do casamento, né? Foi criado, isso sendo construído durante anos, esse pensamento. Casamento, rapaz, se der certo, tudo bem. Se der certo, fazer o quê? Então a pessoa já entra no casamento fragilizado. Imagina entrar no casamento. Eu estou falando de cristãos, né? Que às vezes entra com esse pensamento dentro do casamento. Imagina entrar num casamento misto, onde a pessoa não profere a mesma fé. E a gente participou de muito encontro de casais, e a gente sempre via a pessoa, o outro vai para uma igreja, até o casamento misto de pessoas com igrejas diferentes dá problema. Imagina com uma pessoa com uma fé diferente. A pessoa vai para a igreja, o outro vai para a balada, né? Mas o amor é tão grande antes que não via isso. É o que você falou, né? Não via esse problema. Depois que casa, você vai ver. Um vai para a igreja, o outro vai para a balada. E o que acontece lá? Ele sabe o que acontece na igreja, mas a pessoa não sabe o que acontece numa balada, né? O capeta lá está solto e pode acontecer de muita coisa. Então, é difícil o casamento misto. Não é aconselhável. Não pense que você é forte o bastante ao ponto de fazer um namoro missionário, de entrar numa universidade e dizer, eu vou trazer aquele Brad Pitt para a igreja, que pode ser que dê problema, muito problema. É um problema gigantesco. Antes de ir para a nossa segunda pergunta, eu gostei quando você falou sobre a questão de filiação, que no livro fala, né, o trecho que fala sobre a paternidade, ser desleal a essa paternidade. E quando eu estava lendo esse trecho do livro, veio vamos dizer assim, uma figura muito clara, e eu acho que assim, se você pensar agora na sua casa, você que está solteiro, ainda vai escolher, né, a pessoa, eu fiquei imaginando realmente a cena de um casamento, foi o que veio, né, diante de mim. Um casamento, vai entrar a noiva, vai entrar o noivo e vai entrar os pais. Né? Então você imagina no reino do Espírito esse casamento acontecendo, né? Você como filha de Deus ou filho de Deus, vai entrar o seu Pai Celestial. E o outro? Quem vai entrar nesse casamento junto? Então é uma realidade espiritual muito forte e muito chocante. E é isso que a gente quer trazer para você nessa noite, você realmente se chocar com aquilo que você está ouvindo, ao ponto de você decidir realmente, como Deus diz, aqui está a vida e a morte, escolhe, pois, a vida, né? É melhor para você casar com alguém que tem a mesma paternidade. Isso vai te livrar de problemas, né? Que é a nossa segunda pergunta. A gente já falou de algumas coisas, né?
Mas a gente pode esmiuçar mais um pouquinho sobre esses problemas, né? Quais os problemas que um casamento misto pode trazer para a vida conjugal? Bom, quais os problemas que vai trazer? Você falou dessa questão do reino espiritual, como vai ser. A irmã Giovaneta, ela cita aqui, até puxando Efésios capítulo 5, versículo 31, que o homem deixa o seu pai, sua mãe, e ele se une à sua mulher. Então, o primeiro propósito do casamento vai ser de unir. Mas a gente já disse aqui na primeira pergunta de que não há acordo entre luz e trevas, entre quem é crente e quem não é. Não há união. Então, o primeiro propósito do casamento, que é unir, já vai ser algo muito difícil. Principalmente por causa das questões espirituais que estão envolvidas. O peso em si não vai ser nem tanto em determinadas situações, o convívio dentro de casa vai existir também, mas vai ser o peso espiritual. Porque a parte de quando eles dois vão se unir, o ideal é que um ajude o outro a carregar o peso das coisas. Como não há, por parte de um deles, um temor, então uma parte vai estar lutando sozinha desde o início. Então, desde o início ela vai lutar. Então, o que é que o casamento vai exigir nesse caso? Vai exigir dos cônjuges vários tipos de intimidade, intensa comunhão, cooperação e companheirismo. Aí você que está aí em casa pensando, mas porque ele é lindo, ele é o amor da minha vida, ela não tem nada igual. Nada. Você já pensou você chegar em casa para contar uma situação que aconteceu com você na igreja, que não lhe agradou, para o seu cônjuge que não é crente? Meu Deus. Como é que você vai contar uma situação dessa para uma pessoa que não é crente? Vou mais além. Como é que você vai chamar o seu marido ou a sua esposa que não é crente para ir para a igreja ou até mesmo realizar um culto doméstico dentro de casa? Como é que vai ser para você chamar outra pessoa para fazer parte disso? Entre nós que somos cristãos, nós já enfrentamos determinadas dificuldades relacionadas ao nosso tempo. Agora coloque essa mesma dificuldade do tempo aliado à parte da pessoa que ela não tem compromisso nenhum com Deus. Então, o que vai acontecer? Nessa hora, a irmã Giovaneta escreve que as atitudes e os comportamentos vão entrar em choque. Os valores e as prioridades serão conflitantes. Os desejos, os sonhos e objetivos serão divergentes. O jugo desigual vai impedir que o casal seja completamente um. Então imagina a situação. A mulher casou, ela tem um chamado missionário. Mas ele nem crente é. E agora para ela cumprir o chamado missionário? É difícil. Já vai ter uma dificuldade pesada. Ele casou e ele tem um chamado pastoral. Mas ela não é crente. E agora? Para ele cumprir o chamado às pastoral vezes nunca dele, cumpre, né? Às vezes nunca vai chegar à condição de cumprir. Porque vai ter a outra parte que vai estar pesando, vai estar puxando negativamente esse tipo de coisa. O cônjuge, ele vai ter o poder tanto de alavancar a vida espiritual, financeira, seja lá o que for do outro, para cima, como também para baixo também. Então, se o outro, ele espiritualmente não está bem, ele vai trazer o casamento inteiro para baixo. Então, vai ter conflito. A questão de prioridades. Quem é cristão prioriza muito a obra de Deus. Sempre vai ter como prioridade os trabalhos de evangelismo. Vai ter como prioridade as consagrações. Vai ter como prioridade os cultos. Mas e o outro? Tem essas mesmas prioridades? O outro, ele vai querer que a pessoa vá para uma consagração e deixe ele em casa dormindo? Vai querer que o outro vá para um trabalho de evangelismo e deixe ele em casa fazendo sei lá o que, assistindo uma televisão na frente de um celular, de um notebook? Ele vai querer isso ou será que ele não vai se queixar? É quase certo que a queixa vai surgir. E infelizmente eu já vi casos assim, de que a parte que é cristã, ela começa a ceder. Ela começa, não, tudo bem, acho que realmente eu estou exagerando, então eu vou começar a ceder. E quando pensa que não, mesmo esfria e mesmo cedendo, Marcílio, ainda não consegue satisfazer, não funciona. Porque o problema não foi aqui, o problema começou lá atrás. O problema está lá atrás. Além de que sonhos e objetivos vão ser divergentes. Então a pessoa tem um sonho em algo na obra de Deus, o sonho da outra pessoa não vai ser esse. O sonho da outra pessoa quase, com toda certeza, vai estar voltada às coisas deste mundo. Além do lado moral, porque enquanto um vai estar
lutando pela santidade, lutando para permanecer na presença de Deus, fugindo da aparência do mal, o outro não tem esse compromisso. O outro vai fazer exatamente tudo o contrário. Então, enquanto para esse aqui a mentira ela é um valor que é péssimo, para esse daqui a mentira não tem nada demais. Enquanto para esse aqui a honestidade é um princípio que ela precisa zelar, para esse aqui a honestidade pode não ser um princípio que ela vai zelar. E isso vai trazer conflito dentro de casa. Isso vai trazer um conflito dentro do lar. A convivência entre religiosos já não vai ser uma convivência de paz. Então, em sua plenitude, o casal nunca vai estar unido quando ele mesmo decide se unir debaixo de um casamento. Porque os valores, as prioridades, os sonhos, os objetivos, o que ele tem de estilo de vida, o que um tem, o outro não vai ter do mesmo jeito. Alguns valores podem se encaixar, mas grande parte desses valores vão entrar em conflito. A irmã Joanete cita até uma passagem olha, me perdoe se eu não souber falar o nome dele aqui, tá? Lee Strobel, tá? Eu acredito que seja assim. Que por que existe essa ordem proibitiva? Porque no casamento, Deus, ele quer evitar que no casamento misto a gente passe por uma angústia emocional do choque de valores e do conflito constante resultante quando o cônjuge é cristão e o outro não. O que é que isso quer dizer? Aí a gente voltando para a época do namoro. Imagine só, você tem os pais que são crentes, aí eles geram um filho, o filho é crente também, permanece nos caminhos do Senhor. Ele tem todo um convívio cristão. A base dele é cristã, tudo nele gira em torno de Cristo. Aí ele vai decidir se unir com uma pessoa que não é cristã. Ele nunca passou por uma situação daquela, em momento nenhum. Quando sair de casa, saiu da casa da mãe, saiu da casa do pai, acabou-se. Agora são eles dois e eles vão constituir a família. O clima espiritual já vai ser péssimo. Emocionalmente vai mexer, porque a parte espiritual vai mexer com a parte emocional também. E vão existir os conflitos que não existiam quando aquela pessoa ela fazia parte de uma família cristã. Quase sempre as pessoas não estão preparadas para esse tipo de desafio. E infelizmente chega um momento de um divórcio, uma separação que não, às vezes não se consuma um divórcio, mas se separa, não aguenta mais viver, entra em um estado, em determinadas situações de depressão, entra em um estado de angústia emocional extremamente forte, que a pessoa não consegue se livrar daquilo de maneira nenhuma e acaba se frustrando. Então, enquanto você pode pensar, os benefícios são grandes, ele é rico, ela é rica, é bonita e tal, mas o preço a se pagar é muito alto. É muito alto. E não é todo mundo que aguenta. Porque os conflitos dentro do casamento, eles vão existir, sim. E cada um vai querer colocar aquilo que é correto. A parte que é cristã quer colocar o que é correto. Mas o outro, a visão de mundo dele é totalmente diferente. Ele quer colocar aquilo que é correto. Que acha que é correto. Que acha que é correto. Então vai ter um conflito dentro de casa. Esse conflito vai desencadear em tudo que a gente já disse aqui, com toda certeza vai afetar em tudo a vida da pessoa. Gente, quantos ministérios, quantos chamados, quantas vocações foram perdidas, né? Quantos tesouros que Deus deixou na vida de pessoas, né? Para a sua obra, quantos foram perdidos, tanto do homem como mulher, por terem entrado num casamento misto, num relacionamento misto. Fica até difícil, você é um pastor, você é um obreiro, que é crente, casou com uma pessoa cristã também, e às vezes a pessoa não tem o mesmo pique que você tem, né? E já é uma dificuldade. Os dois tendo nascido de novo, os dois tendo o Espírito Santo, professando a mesma fé, às vezes há uma dificuldade nisso. O marido tem um chamado, a esposa não é tão engajada assim na igreja, vai porque é crente, né? Mas não está tão envolvida na obra. Imagina a pessoa ter um chamado e casar com uma pessoa mista, né? De professar outra fé. Gente, está morto. Porque Deus, ele não vai exigir de nós, se você é um bom profissional, advogado, Deus não vai exigir quantos casos você ganhou na terra, não. Ele vai dizer quantas pessoas você ganhou para Cristo, né? Quantas pessoas você trouxe para o reino de Deus. Então ele vai cobrar não pela nossa profissão, ele vai cobrar pelo nosso chamado, aquilo que ele deixou como propósito de vida para nós. Então, se envolver num casamento misto de uma pessoa que não tem, num relacionamento misto de uma pessoa que não tem a mesma fé que você pode estar trazendo para você um grande perigo espiritual e eterno.
de você não cumprir os propósitos de Deus para você aqui na terra, né? Nós sabemos isso como cristãos, que nós vamos ter o galardão. Isso. Aí você chegar lá, você pode ser que você não ganhe nenhum. Então é muito triste saber que pessoas enveredadas por esse caminho, né? Pela boniteza, até você citou agora pela riqueza, alguma coisa chamou a atenção, mas ela não olhou o mais importante, que é por dentro, o conteúdo que a pessoa tinha por dentro. E chega até uma situação também, nesse caso a pessoa encontra, ainda permanece salva. Mas e a pessoa que perde a salvação depois, né? Quando ela era crente, casou e se desviou. Pior. É pior ainda. Já imagina chegar naquele dia, lá diante do Senhor, e ela se dá conta de que perdeu a salvação por causa de um casamento com uma pessoa que não era cristã. A pessoa tem mais a perder com esse tipo de relacionamento do que ganhar. É muito mais danoso do que benéfico no fim das contas. E por mais que depois a pessoa, aí volta de novo a questão do testemunho, por mais que a pessoa depois aceite a Cristo, mas o tanto que aquela pessoa sofreu, o outro, a parte que é crente, o tanto que ela sofreu para conseguir convencer a outra, mostrar Cristo, o reino, o evangelho para ela, deu um trabalho gigantesco. Coisas que dá para serem evitadas se forem observados os princípios da palavra de Deus a respeito do casamento. E esses casos são bem raros, né? Como já foi falado antes, a proporção e a probabilidade é bem maior das pessoas que deram errado, que se desviaram. Porque eu ouvi uma frase uma vez de um pastor, amigo nosso, e aquilo ficou em mim, né? E ele disse assim: nunca se aproxime demais do pecado achando que você é forte o bastante. Então, às vezes, você entra no relacionamento achando que é santo demais que vai converter o outro, né? Já começa errado daí porque a gente não converte ninguém. Então, é um perigo muito grande. As pessoas inocentemente acham que tem esse poder, né? E acabam sendo influenciadas pelo reino das trevas. Então, às vezes, a gente bate forte em coisas tão básicas, princípios tão básicos, né? Que, na verdade, se a gente lesse como filhos de Deus e praticasse realmente aquilo que está escrito, talvez a gente nem precisasse estar fazendo esse programa aqui. Verdade. Né? Falando sobre o que nós devemos fazer. Então, seja como um filho obediente, um filho de Deus obediente, que vai ouvir aquilo que está sendo ensinado através da palavra e que vai praticar. E até também, aí, da minha parte eu fecho isso aqui, lógico que não surgir mais coisa para a gente comentar, mas a gente, quando tem uma profissão, pelo menos quando é solteiro, a gente busca geralmente a outra pessoa que vai exercer a mesma profissão. Geralmente isso acontece. Eu vi muito isso na universidade. Então, começavam relacionamentos de pessoas que elas estavam na mesma sala, no mesmo curso, na mesma área, e faziam planos. Olha, a gente vai montar isso junto, e vai ser isso, aquilo. E já pensava até nos filhos. E os nossos filhos vão seguir também as mesmas nossas profissões. Eu casei com arquivista, foi com arquivista, assistente social. Nada a ver com a minha área. Para a glória do nome do Senhor. Porque, olha, abrindo parênteses, eu fiquei imaginando, se eu tivesse casado com uma pessoa que... Mesma profissão que a minha, não ia dar certo jamais. Não tinha condição. Deus sabe o que faz. Mas, voltando, às vezes as pessoas, elas querem o relacionamento com uma pessoa que vai ter a mesma profissão que ela. Então, se pessoas do mundo, elas têm esse sentimento de querer alguém que faça a mesma coisa que ela faz, por que nós cristãos vamos querer buscar o contrário? De ir atrás de alguém que não tem a mesma fé que eu? Eu vou atrás de um problema para minha vida? Não, eu tenho que eliminar o máximo dos problemas da minha vida. Eu gosto muito de dizer isso nas congregações. Adão, quando ele recebe Eva, ele recebe e diz, né? Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando é depois que ocorre um problema, ele vai dizer, não, Senhor, não fui eu não, foi a mulher que tu me destes. Ele joga a culpa para ela. Então agora os dois vão estar vivendo um desafio de viver no plano imperfeito aquilo que foi constituído enquanto eles não tinham pecado. E problemas vão existir. Esse é o primeiro problema que vai existir conjugal entre eles. Então, se a gente sabe que um casamento a gente vai ter os espinhos do casamento, por que a gente vai querer, no lugar de ter uma rosa, pegar só o caule do negócio cheio de espinho? Quanto menos problema, melhor. E o casamento misto, ele é um problema gigantesco para aquele que é cristão.
É espinho na vida É do espinho cristão. demais, não tem Só- rosado não. Só desse espinho. A gente deixa você aí com essa pergunta, né? Do James Botelho. Por quê? Por que procurar fora? Será que o seu Deus não é capaz de fazer com que você conheça de alguma forma alguém especial, alguém de Deus, uma mulher temente? Depois eu quero ler um versículo aqui que se encontra no livro e na versão do livro, que eu acho uma forma muito linda, mas depois a gente fala. Pronto. Né? Mas fica com essa pergunta, né? Por quê? Eu tava vendo aqui, me lembrei agora que eu fui uma pessoa esperta. Eu fui procurar dentro da igreja, né? Eu fui o contrário. A do mundo foi procurar dentro da igreja. Graças a Deus por isso. Nós vamos ouvir um louvor agora. Daqui a pouco a gente volta para mais perguntas do nosso programa, A Bíblia e a Família. Em nome do Senhor Jesus. Na família que não tem a paz, quase sempre a tristeza é demais. Os problemas são tantos, há mil desencantos, e não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã e nos lábios se ouvem a celeste canção que acampado dos anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para sempre guardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Você está assistindo o programa A Bíblia e a Família e nós estamos aqui com o nosso irmão James Botelho respondendo algumas perguntas. Vamos continuar dirigindo as perguntas a ele. No tema, nós estamos estudando o livro Família Integrada, da doutora Gilvanete. Soraya, ela vai ler um texto aqui bíblico que ela pegou aqui no livro. Preste atenção no que ela vai ler. Na página 74, né, capítulo 3, eu fiz uma pergunta, né? Será que Deus é capaz, né, de fazer com que essa pessoa chegue até você? E aqui em Provérbios 19, 14, diz assim, nessa versão do livro, diz: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor.
Você pode trabalhar, né, para herdar casas, riquezas dos seus pais, receber isso por herança, mas a esposa prudente, ele diz que só vem de um lugar, né, vem do Senhor. Então, qual o melhor lugar para procurar? No Senhor. Exato. Agora eu vou deixar o restante com o James para ele responder. Uma vez eu estava conversando com um irmão lá na congregação da Etel Santiago. Ele se mudou já, mas ele dizia: James, e eu ficava agoniado na congregação que eu estava. Ele não era de lá, ele casou com uma moça e eles foram morar lá no Etel. E ele dizia: eu ficava agoniado, James, porque a gente no conjunto de jovens só se via como amigo. A gente não tinha aquele interesse de, não, vou começar a namorar, vou tentar um relacionamento, alguma coisa. Aí ele falou que precisou Deus mandar uma pessoa de fora para dizer: olha, daqui vai ter que sair muitos casamentos, ou vai sair muitos casamentos, alguma coisa assim. E eles riam no conjunto porque não acreditavam que ele é possível. Ele falou: mas James, o que aquela mulher disse foi de Deus, porque passou alguns meses eu comecei a namorar com a minha esposa. Então, dentro da igreja, o cristão tem que procurar o cônjuge dele dentro da igreja. E Deus, ele manda. Deus, ele manda a pessoa que vai nos aguentar pelo resto da nossa vida. Ele sabe quem é que nos aguenta e quem nós vamos aguentar também. Quem suportará. Quem suportará até o fim. Suportarai-vos uns aos outros. Eu quero fazer a terceira pergunta ao nosso irmão James. Quais as consequências que um casamento misto pode trazer na criação dos filhos ou no relacionamento com os pais? Pronto, a gente já disse aqui da dificuldade do casal já viver unido debaixo de um jugo desigual. A gente já deu uma explanada. Agora, existe uma outra etapa na vida do casal que ela é de suma importância, que muitas pessoas não pensam na hora do casamento, que é justamente a hora que os filhos vão aparecer. Quando os dois estão juntos, eles estão vivendo somente um para o outro. Mas quando a mulher chega: estou grávida, então a situação já muda. Sucesso. O quarto vai mudar, os cômodos da casa vão mudar, os móveis vão mudar, então as finanças vão mudar. Né? Aquela quina daquela mesa que antes era um perigo vai ter que ser mudada. Então tudo vai ser projetado dentro da casa para a chegada daquela nova pessoa. Mas não é somente a casa que vai ter que ser projetada para a nova pessoa. A educação do filho também vai ter que passar por um sistema de parceria, que eu costumo dizer. Por quê? Um sistema de parceria. Porque o pai e a mãe vão ter que entrar em um acordo de como eles vão educar esse filho ou essa filha. De como vai ser o regime de criação dele. Como é que esse menino vai ser educado? Moralmente, espiritualmente, dentre todos os outros pontos que se precisa para educar um filho. Não é somente finança, dinheiro. Não, vou precisar trabalhar mais para sustentar. A gente vai precisar apertar um pouco mais o orçamento. Mas o filho, quando ele vai surgir, ele vai trazer uma série de responsabilidades. E precisa ser esse regime de parceria, por quê? Para que não aconteça uma coisa que é muito comum, do pai desautorizar a mãe ou da mãe desautorizar o pai. Às vezes o pai saiu para trabalhar, o menino aprontou dentro de casa, a mãe foi e castigo. Aí o pai chega sem saber o que aconteceu. E quando ele chega em casa, ele vê que o menino está de castigo, o menino conta a história dele, na versão dele, do jeito que ele acha que aconteceu. E o pai, sem saber de nada, tira ele do castigo. Desautoriza. Vai desautorizar aquilo que a mãe colocou. Dentro daquilo ali, se o mais comum que aconteça é o conflito dentro de casa, porque vai começar a pergunta: por que você tirou ele do castigo se eu tinha colocado porque ele fez isso, isso, isso? Então já vai trazer um problema. Isso só numa questão de desautorização e outra. Na cabeça da criança, vai existir a tendência dele amar um e odiar o outro. Isso pode acontecer. Ou então dele simplesmente não considerar os dois como autoridade dentro de casa. Afinal, ele foi mais esperto, né? Ele conseguiu, né? Aí chega a avó e leva ele para passear. E leva ele para passear. Tem até Só para você ver como isso é tão sério, como tem que ter o acordo. Eu vi uma charge recentemente que o filho chegou para a mãe e falou: mãe, deixa eu ir no shopping. Aí a mãe disse: você não vai. Aí passou um tempo, aí ele: já sei o que eu vou fazer. Aí ele chegou pra mãe e disse: mãe, me deixa ir pra casa da minha avó? Ela: tá bom, pode ir pra casa da sua avó. Aí ele foi pra casa da avó. Quando chegou na casa da avó, ele perguntou: vó, eu posso ir pro shopping? Aí a avó disse: tá,
Vai, meu filho, vá pro shopping e tomar um dinheirinho para você fazer um lanchinho no cinema. Então, ali, a falta do assistindo em parceria já fez o menino entender, não, se mãe não deixar de que eu vou para casa, e vai deixar aquilo que eu quero fazer. Então tem que haver acordo na educação do filho para que o pai não desautorize a mãe não desautorize o pai e principalmente os avós não tirem a autoridade dos pais, que é o que tem acontecido nos dias de hoje, infelizmente. Os avós hoje, eles criam os filhos deles com rigor, mas quando chega aos netos, todo o rigor que ele tinha na educação foi embora. Aí com os netos é uma educação totalmente diferente. Isso dentro de um contexto cristão acontece. Agora vamos para o contexto de um casamento misto. A gente já citou aqui referente a questões morais e a questões espirituais que vão ser diferentes um para o outro. Então o primeiro conflito que vai existir é qual vai ser a educação moral que essa criança vai receber. Qual que ela vai receber? Porque a moral de um cristão vai ser uma e a moral de um não cristão vai ser outra totalmente diferente. Então, se a mãe chegar para o menino e dizer, meu filho, aí voltando à questão da mentira, você não pode ser uma pessoa mentirosa, mas o outro utiliza de mentira e em determinadas situações ele sai com vantagem. Então, até a irmã Giovanete escreve aqui que ela vai dizer, os filhos nesse momento vai estar com ordens contraditórias. Um fala uma coisa e outro fala a outra. O que o filho vai fazer nessa hora? Ele vai pesar para ver o que é que se encaixa melhor. E, infelizmente, como o pecado, em um primeiro momento, ele se mostra muito mais atraente do que a vida correta com o Senhor, a tendência é de que ele se enverede pelo mau caminho. Aí, voltando ao outro ponto, a honestidade. A honestidade para um é um valor irrevogável, mas para o outro, será que é um valor irrevogável? Enquanto um compra e paga tudo certinho, o outro ele já utiliza alguns mecanismos para dar uma enrolada, para enganar um pouco, e ele sai com vantagem. E como é que esse filho vai estar recebendo essa educação? Como é que vai ser para os dois sentarem, o pai e a mãe sentarem e negociarem como eles vão educar o filho? Eu vou dizer aqui, mas já ocorreu situações de que a mãe era crente, o pai não era, e nasceu um menino. E o pai queria que uma criança de 3 anos assistisse junto com ele vídeos pornográficos. Isso aconteceu numa determinada família, isso aconteceu justamente por causa de valores diferentes. Isso é extremamente grave, você pensar que uma criança vai estar sendo exposta a esse tipo de situação porque um deles tem um valor diferente do outro. Então o casamento misto, ele não vai ser um problema somente entre os dois, vai ser um problema para os filhos. Quando o filho vem, tudo aquilo que os pais fazem vai gerar consequências nos filhos. E num casamento misto, a educação vai ser extremamente comprometida. Vai haver um comprometimento de valores. A tendência que pode acontecer é a criança absorver determinados valores cristãos e determinados valores que não são cristãos e haver um evangelho meio que sincrético, um evangelho misturado, porque ela aprendeu de uma fonte de um jeito, aprendeu de outra fonte de um jeito e dentro da mesma casa. Então vai existir conflitos na criação dos filhos. E um casamento misto também vai ter um efeito também na vida dos pais. Como assim? Voltando para o exemplo que a gente deu, considerando uma família toda cristã. Você tem um pai cristão, uma mãe cristã, um filho que é cristão. Aí esse daqui, ele vai decidir ter um casamento com uma pessoa que não é cristã. Isso vai trazer um fardo para o pai e para a mãe. E nós temos até um exemplo bíblico disso, que é na família de Isaac e de Rebeca, quando eles geram Esaú e Jacó. O capítulo 27, versículo 46 de Gênesis, vai trazer um relato de Rebeca, quando ela fala para Isaac, ali no momento que ela está conversando com Isaac, só para contextualizar, o que acontece ali? Isaac junto com Rebeca Rebeca junto com Jacó enganaram Isaac, ele conseguiu a bênção da primogenitura à frente de Esaú, e Esaú já estava se consolando, dizendo, eu vou consolar a morte do meu pai matando o meu irmão, esse vai ser o meu consolo. Rebeca toma conhecimento e Rebeca vai dizer, olha, faça o seguinte, vá para a casa do meu irmão, vá pegar para você uma esposa que não seja das mulheres daqui,
Por quê? Aí ela vai dizer, o versículo 46 do capítulo 27 de Gênesis: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Misericórdia. O que Esaú tinha feito ali? Esaú, alguns capítulos antes, alguns versículos antes, ele tinha pegado para si mulheres que não eram da mesma linhagem familiar deles. Aquilo foi um peso gigantesco, pelo menos a Bíblia vai dizer, para Rebeca, de uma maneira que ela vai dizer, se esse menino aqui, Isaac, quer dizer, Jacó, enveredar pelo mesmo caminho, isso aqui eu perco a razão de viver. Então, o casamento misto, um relacionamento misto, ele tira até mesmo a paz dentro da casa dos pais que estão educando o filho nos caminhos do Senhor. Porque começa a surgir o questionamento: onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu para que essa pessoa adquirisse um relacionamento misto? Além das preocupações, por quê? Novamente, valores não cristãos. Então o namoro não é um namoro cristão. Por mais que envolva o namoro de uma pessoa cristã com um não cristão, mas não é um namoro cristão porque está uma mescla. Então a desconfiança em cima desse relacionamento vai ser muito grande. Os pais, nesse momento, eles perdem a paz por causa de um relacionamento como esse. Então, tanto os dois, quando se juntam, traz consequência na criação dos filhos, como também quando uma pessoa decide se juntar, ela traz consequência na vida dos pais também, quando estes são crentes. Porque se no meio nosso cristão a gente já tem todo um cuidado de ensinar, de mostrar os valores de Deus a respeito da sexualidade, a respeito de fazer a vontade de Deus e casar no Senhor, quando os dois, né, os filhos, e o filho desse aqui com o filho do outro já são crentes e já há uma preocupação, essa preocupação vai ser dobrada, triplicada, quadruplicada, vai ser elevada a uma potência gigantesca, porque o relacionamento não vai ter um padrão divino, ele vai ser um padrão do mundo, vai ser um padrão daquilo que eles dois acharem correto. Então fica essa preocupação tanto para os pais, como também vai prejudicar a criação dos filhos. Criação de filhos, só você que está nos assistindo aqui, é regime de parceria entre pai e mãe. E para que uma educação boa seja dada, é necessário que os dois tenham um acordo a começar da sua casa, da sua fé. Um relacionamento misto tem tudo para que se crie filhos que não vão temer ao Senhor e vai gerar um conflito ainda maior no casamento daquelas pessoas. Queria citar só um exemplo para a senhora, creio eu, fazer a última pergunta. A mãe diz assim: filho, olha, não minta. Mentir é errado, mentir é pecado. E ela vai ensinar o menino no caminho do Senhor, mostrando pela palavra de Deus que aquilo ali é um procedimento enganoso e tal. Aí a mãe sai, se ausenta, o pai chega e diz: olha, chegar alguém aí me procurando, diga que eu não estou. Já pensou? O pai não cristão, né? A mãe cristã, indo para a igreja fiel ao Senhor, o pai não cristão diz: olha, chegar alguém aí, diga que eu não estou. Embora ele dissesse assim: olha, minta, embora ele não dissesse assim, minta, mas automaticamente a criança estava mentindo. Essa prática de dizer: olha, meu pai não está, que é uma mentira, o pai estando em casa, é mais forte muitas vezes do que o conselho que a mãe deu, né? Porque ele estaria até praticando algo enganoso. Então é isso que pode acontecer. Você se juntar com uma pessoa que não profere a sua fé, vão ter filhos, que essa é a consequência de um casamento, né? Normalmente vão ter filhos e aí você vai ter problemas. Você vai dizer: não minta, o pai vai dizer: vai, diga que eu não estou. E aí? Como administrar isso? Isso me fez lembrar o que aconteceu comigo. Não foi minha mãe, nem tampouco meu pai. Mas uma vez um parente, né? Chegou alguém chamando e a pessoa disse assim, estava atrás dessa pessoa, né? Mas já de antemão ele falou assim, né? Olha, se for atrás de mim, diga que eu não estou. Aí eu, com os princípios bíblicos, eu disse, ele se deu mal, né? Eu cheguei na porta, abri a porta e disse... Aí ele perguntou: fulano tá? Eu disse: tá, mas ele disse que não quer falar com você não. Então pode acontecer essas coisas, né?
No princípio está tão Não é isso. enraizado em causar essas situações. Eu fazia uma coisa, quando eu morava na casa dos meus pais, minha família não é cristã, né? Eu aceitei a Cristo depois, já na minha adolescência. Apesar de ter sido criado na igreja, mas aceitei a Cristo na adolescência. E eu lembro que uma vez apareceu uma pessoa lá em casa nessa mesma situação. Aí um parente meu disse, diga que eu não tô. Eu falei, se eu for lá, eu vou dizer que você está e que você está se escondendo aqui dentro de casa. E aquilo já estava forte, o valor cristão já estava forte dentro de mim naquela situação ali. Mas ali já tinha passado por um discipulado, por uma formação cristã dentro da igreja, que a minha família não tinha isso. Mas no ambiente infantil ali, se os pais não tiverem acordo do lado moral, vai gerar sérios problemas. Ora ele envereda por um canto, ora ele envereda pelo outro. E pode até acontecer uma situação do seguinte, para agradar a parte que é crente, eu vou agir dessa maneira. Para agradar o outro que não é, eu vou agir dessa outra maneira. Então pode acabar criando uma pessoa que ora ela se comporta de um jeito e ora ela vai se comportar de outro. E ela levar isso como padrão de vida futuramente. Duas caras, como a gente Duas fala. caras. É problema. Problema. E a nossa quarta e última pergunta. Quais os princípios que podem ser seguidos para a escolha do cônjuge e evitar criar armadilhas, né? Cair em armadilhas? Será que a gente pode pontuar algumas, assim, ajudar o pessoal que está em casa? Vamos às dicas. Vamos às dicas, Vamos né? às dicas. Vamos lá. Lógico que o mais simples que eu poderia dizer aqui é, case com uma pessoa crente. Seria o mais simples de se dizer, né? Ponto 1, case com uma pessoa que é crente. O que isso quer dizer? Meu amigo, minha amiga, não busque fora do reino de Deus. Vou deixar muito claro. Não busque fora do reino de Deus uma pessoa com quem você vai viver o resto da sua vida. Dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus. Você não pode buscar fora. Esse é o primeiro ponto. Mas existem algumas diretrizes, obviamente, para que a gente possa fazer uma boa escolha, digamos assim. É importante destacar que nos tempos bíblicos, geralmente os casamentos eram encomendados e até alguns séculos atrás. Em alguns países ainda é assim, né? Acho que na Índia, se não me engano, é desse jeito. O casamento é encomendado. Então, até mesmo antes do filho nascer, já está certo. Não, essa família já fez um acordo com esse de que os filhos vão ter um relacionamento e já está tudo amarrado. Aqui no Brasil, a gente tem a cultura de namoro, né? De conhecer a outra pessoa, né? Vamos à caça, né? Brasil, vamos à de caça. ir atrás. Mas isso não quer dizer de que, apesar da Bíblia não trazer a palavra namoro em lugar nenhum, porque isso é uma cultura nossa, exatamente, e nos tempos bíblicos isso não existia, de que a Bíblia não vai trazer diretriz a respeito disso e que não há aconselhamentos bíblicos para uma escolha de um cônjuge que ande no temor do Senhor. Então, a primeira coisa, me direcionando aos pais. Primeiro, pais, pastores, líderes de jovens, aconselhem as pessoas que são solteiras e que estão buscando um relacionamento para que elas façam uma boa escolha. E eu vou dizer para os jovens também, jovens, procure o pastor da sua igreja antes de você namorar alguém. Porque às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, a outra vai e se mete no relacionamento e nem sabe. Não procura um conselho, só procura o pastor e olhe quando procura. Só para comunicar, pastor, eu tô namorando com o fulano, tô namorando com o ciclano, tô tendo um relacionamento com ele ali. E às vezes o pastor tinha um conselho para dar, ou a liderança da igreja tinha um conselho para dar a respeito daquela situação que poderia já evitar que determinada situação fosse. Então, primeiro, pastores, líderes, pais, aconselhem as pessoas que estão sob as suas responsabilidades espiritual ou dentro de casa sobre como eles devem procurar um bom relacionamento, deixando bem claro de que esta etapa é uma etapa que deve enveredar para um casamento e que não se deve simplesmente namorar por namorar, noivar por noivar, simplesmente, eu tô aqui, mas não tenho perspectiva nenhuma. Eu não vou me lembrar o pastor que disse isso, mas teve um pastor e essa frase marcou até hoje. Se você está namorando com uma pessoa e não tem intenção de casar com ela, você provavelmente está namorando a esposa ou esposo de outro. Eu não vou me lembrar quem foi que falou isso. Isso deixa claro de que aquele que vai entrar no relacionamento precisa ter em mente de que daquele relacionamento tem que sair um casamento lá na frente. Então escolha bem com quem você vai se relacionar. O que a gente pode também recomendar? Primeiro,
é importante de que o crente que vai buscar um relacionamento, ele seja cheio do Espírito Santo, essa irmã Givanete quem dá as dicas, seja cheio do Espírito Santo, conforme Efésios 5:18, seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder e revestido de toda a armadura de Deus. Irmã Givanete, ela conclui essa parte desse parágrafo aqui na página 80 dizendo: certamente terá bom êxito nas suas escolhas e alcançará o favor do Senhor. Ela também vai citar aqui também, do mesmo autor que a gente citou aqui, o Lee Strobel, algumas coisas que podem ajudar. Não, mas eu tô com uma pessoa, estou vendo uma pessoa, ela aparenta realmente ser crente, como é que eu vou ter certeza? Porque pode acontecer às vezes de ter uma pessoa que está na igreja, mas ela não teve a vida transformada de fato. Ela está ali, mas ainda está lutando contra alguma coisa, está passando por um processo, ou até mesmo nem está passando por um processo. Ela está ali realmente enganando. Tentando enganar. Aí o autor, ele vai, que a irmã Givanete cita, vai citar, primeiro, observar a convicção da vida eterna. A pessoa que ela é nascida de novo, ela sempre vai ter em mente de que ela não é deste mundo. Então a vida dela vai girar em torno da vida eterna, da vida futura. Então se a pessoa ela fala muito de coisas desta vida, não, eu quero conquistar isso, aquilo, outro, e pouquíssimo ou quase nada a respeito do reino vindouro, da vida espiritual, da vida espiritual, isso é um indício de que este relacionamento pode vir a ser um relacionamento problemático lá na frente. Ela cita também a questão de humildade. Observe como a pessoa trata as outras também nesse sentido. Como é que ela se relaciona com outras pessoas? É com aquele ar de superioridade? E a gente sente quando a outra pessoa está perto de nós, mas ela está se julgando maior do que todo mundo que está ali no meio. Então observe, essa pessoa é uma pessoa humilde. A marca de um crente é a marca de uma pessoa humilde. Até o próprio Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Essa pessoa ela é uma pessoa humilde. Essa pessoa ela é uma pessoa responsável. Então essa pessoa ela já tem responsabilidade em suas mãos. E isso não é somente responsabilidade na obra do Senhor, que é o próximo ponto, que é compromisso com Deus. Mas é responsabilidade mesmo de coisas dentro de casa, de trabalho, ou então se ela não trabalha com estudo, ela é uma pessoa responsável, ela tem um objetivo de vida na vida dela, ela sabe onde ela quer chegar, seja ela no ponto em que ela está, ou seja com você, ela sabe onde ela quer ir. Ela é uma pessoa que tem compromisso com Deus, e compromisso com Deus aqui, a gente pode colocar dois pesos: oração e a meditação na palavra de Deus. Nem tanto um, nem tanto o outro. Uma vez eu disse lá para os jovens da congregação na EBF, nessa EBF que teve agora dos jovens, de que a pessoa que ela se dedica muito somente à palavra, ela tem a tendência a ser uma pessoa soberba, porque ela vai utilizar o conhecimento da palavra para se achar mais do que os outros. Mas uma pessoa que equilibra oração com palavra, ela vai entender que a palavra de Deus lhe dá as regras para que ela viva debaixo da santidade e da humildade do Senhor. Então a pessoa ela tem um compromisso com Deus nesse sentido de relacionar-se com Deus por meio da oração e por meio da palavra. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem como característica a mordomia do tempo, ou seja, ela não é escrava do tempo. Ela é uma pessoa que gere bem o seu tempo. Ela consegue entender e colocar em prática aquele versículo de Eclesiastes, o capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas. É uma pessoa que ela consegue gerir bem o tempo. Essa pessoa é uma pessoa que tem uma semelhança com Cristo. Então as atitudes, o modo como ela anda, reflete as atitudes, por exemplo, de Pedro. Pedro está no meio do julgamento ali de Jesus e o pessoal, olha, tu é um deles. Ele fala, não sou não. Mas o modo como você fala e anda denuncia, mas eu não sou. Então, o modo como essa pessoa se porta denuncia. Eu conheci uma pessoa determinada vez, que quem assistir vai saber quem é, né? Se eu já contei essa história. Mas essa pessoa ela trabalhava numa empresa e ela não disse a ninguém que ela era crente. Aí um dia ela foi numa confraternização do trabalho e sentada na mesa teve um rapaz que era ateu, que olhou para ele na confra do trabalho e perguntou assim: ei, tu aí, qual a religião que você é? Você é uma pessoa religiosa. Aí a outra pessoa que estava do lado dele, que já tinha sido crente, disse assim, ele é crente. Aí quem fez a pergunta disse assim, como é que você sabe que ele é crente? Olha, eu digo que ele é crente. E mais, ele é da Igreja Assembleia de Deus.
Você não está vendo não, a cara nele de harpa cristã que ele tem? Mas aí, eu uso esse exemplo que eu tomei conhecimento para mostrar de que o modo como a pessoa andava, o modo como ela se portava, mostrava que ela era uma pessoa cristã. Então ela não precisava nem abrir a boca. O modo como ela tratava as pessoas, o modo como ela se exercia o seu trabalho, se comportava, já deixava muito claro para os outros. Essa aqui é uma pessoa de fato que é semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo não é a pessoa abrir a boca e dizer eu sou de Cristo, mas é o comportamento dela. Eu me lembro, você falando, eu me lembrei daquele texto de Atos 6, né? Sobre essa questão de você visualizar e você escolher. Casamento é uma escolha, né? Eu decido amar minha esposa, né? Um dia que eu decidisse não amar mais, é uma decisão minha. Não é que o amor acabou. O amor está lá o tempo todo. Então eu decidi não amar mais, não usar aquilo que eu tenho. Na escolha dos diáconos, né? Quando for a distribuição da comida com as viúvas, você pode ver que tem 3 características que ele escolheu para a pessoa ser diácono. E eu acredito que o casamento é muito mais importante que o diaconato, né? Porque Deus instituiu o casamento. Sim. Embora também o diaconato é algo espiritual. Mas na escolha dos diáconos ele diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Todas essas 3 características eram visíveis, porque senão não tinha como os irmãos escolher. Eu sei quando uma pessoa é de boa reputação, porque ela é bem falada na comunidade. Eu sei quando uma pessoa é cheia de sabedoria, pelo aquilo que ela fala, o modo de proceder. Então eu devo saber também quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Alguma coisa visível vai me dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Então todas essas escolhas você tem que fazer, como você disse, a pessoa semelhante a Cristo. Então os diáconos na época, aqueles que apresentavam essas 3 características, eram as pessoas que iam ser escolhidas para esse importante serviço, enquanto os discípulos, né, os apóstolos, se dedicavam à palavra e à oração. Então você precisa ver, como você está falando aí no livro, você precisa observar características cristãs nessas pessoas que você vai escolher, né? Tanto homem como mulher. E é visível, dá para ver, dá para você escolher. Essa pessoa é de boa fama ou essa pessoa mal falada na congregação? Sai com um, com outro, com outro, com outro. Fulano é o quinto namorado, né? A pessoa não escolhe com quem vai casar. Então, tá com você, moça, mas pode ser que daqui a 2 meses tá com outra, né? Então, você vai entrar numa fria se você quiser, porque está bem visível, né? Escolha se você quiser. E eu escutei algo esses dias a respeito justamente dessa área, assim, de jovens, de homens que casaram com moças, né, da igreja, mas que tinham, eles mesmos, entre eles, na verdade, tiveram relação antes do casamento e quando casou, efetuou o casamento, o marido não confiava mais na esposa. Porque foi quebrado um princípio e ele não confiava mais. O que é que o diabo trouxe, né? Também na mente, né? Do jeito que ela fez com você, quebrando um princípio, não sendo leal a Deus, ela também não vai ser leal a você. Do jeito que ela fez com Deus, não vai ser leal. Uhum. Exatamente. E assim, eu particularmente nunca tinha escutado esse tipo de exemplo, né? Esse tipo de problema num casamento, tendo a relação com o próprio marido, né? Antes do casamento, mas gerou esse problema por causa de princípios que foram quebrados, né? Eu achei forte. Demais, demais. Problemas, né? Que traz depois. E aí ele cita os últimos 2. Ele é uma pessoa, ou ela, né? A pessoa, ela é uma pessoa honesta e ainda ela estaria disposta a adiar recompensa imediata para que a satisfação maior possa vir no futuro. Aquilo que você falou no começo, né? Isso, então, a vida eterna. Esses pontos aqui podem nos direcionar, ou direcionar você, a fazer uma boa escolha, a ver determinados pontos. E outra coisa que eu digo geralmente, a pessoa ora muitas vezes para dizer assim, Deus é ele, Deus é ela, é isso mesmo. E eu digo assim, tem determinadas situações, na maioria das vezes, que Deus ele não vai descer do céu, nem vai dar sonho, nem vai usar um profeta, ele não vai fazer. Agora, uma coisa que ele vai mostrar, as atitudes da pessoa. Então, as atitudes daquela pessoa, por mais que ela seja uma pessoa cristã, uma pessoa que tenha todas essas qualidades aqui, mas você suportaria as atitudes daquela pessoa? Se você no namoro, antes de casar, não está conseguindo suportar, pode ser
que lá na frente no casamento você realmente não consiga levar adiante o relacionamento com aquela pessoa. Aí a irmã Giovanete conclui dizendo o seguinte, ó: as sementes da obediência semeadas no namoro e no noivado crescerão no casamento e produzirão frutos bons que se multiplicarão de geração a geração, formando famílias e a família de Deus. Meus queridos, que Deus continue nos ajudando, nos abençoando em todas as coisas, e que você que ainda está para casar, né, siga os princípios bíblicos da palavra de Deus. Pode às vezes nesse momento parecer doloroso, parecer pesado, mas esteja disposto para trocar o prazer de agora por um prazer que você vai ter muito melhor e muito maior na presença de Deus lá na frente. Top. Isso mesmo, bons conselhos nesse programa. Ele usa o bom senso. Jesus usou muitas vezes o bom senso. Quando ele estava pregando, ele desceu do barco. Assim que ele desceu do barco no mar, ele viu que a multidão ia esmagar ele, né, sufocar ele. Ele disse: arruma um barquinho para mim, para eu pregar, né, para eu pregar no mar, para que as pessoas não venham me sufocar. Isso é usar o bom senso, gente. Isso. Ele não precisou de revelação. Deus não escreveu nada no céu. Ele viu que tinha o perigo. Então, muitas vezes você vai observar o caminho que você está andando, e você sabe, porque sabe que aquilo não vai dar certo. E as pessoas às vezes são assim, os jovens, né? Sabe porque sabe que tem alguma coisa errada e insiste no erro. É trocar o eterno pelo passageiro. Então faça o contrário, troque o passageiro pelo eterno, né? Essa coisa passageira, essa paixão louca, que muitas vezes a gente como jovem, né? A gente que foi jovem, a gente sabe que pode viver isso, não troca por aquilo que é eterno. Então você, fazendo a escolha certa agora, você vai evitar de sofrer no futuro, ok? Nós vamos ouvir agora o último louvor do nosso programa e depois nós voltamos com as considerações finais do nosso programa, em nome do Senhor Jesus. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei,
a mão de Cristo. Não sou mais quem era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Programa A Bíblia e a Família chegando aos seus momentos finais. Eu gostaria de pedir ao irmão James que desse as suas considerações finais, agradecimento e aquilo que ele desejar falar agora. Pode falar, fica à vontade. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Como Paulo fala em Romanos capítulo 8, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. Espero que esse programa tenha sido de grande valia para todos aqueles que assistiram, que possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos da palavra de Deus. E eu também deixo o convite para hoje eu, como o irmão Marcílio falou, estou como vice-dirigente da congregação da Ita Santiago, cooperando ali com o nosso irmão Fabiano, nosso amigo, que tenho o prazer de estar com ele ali, estarmos trabalhando juntos. Se você sentir a vontade para nos fazer uma visita, a congregação da Ita Santiago fica na rua Deputado Edivaldo Mota, bem simples. Pode pegar a principal da Itel. Depois que passar a caixa d'água, pode pegar a primeira esquerda, já vai ver a igreja logo de frente. Não tem erro. A congregação do Itel Santiago, cultos nas quartas de doutrina e no domingo, sempre a partir das 7 horas da noite. Você será muito bem recebido e que Deus possa abençoar a todas as famílias em nome de Jesus. Uma belíssima congregação, estive lá creio que umas 2 vezes. Participe, você que é de Santa Rita, mora no Itel Santiago, participe dessa congregação, você vai ser muito abençoado em poder cultuar o Senhor nos horários que ele falou aqui, né? Nos dias que o irmão falou aqui. Obrigado, irmão James. É sempre bom debatermos assuntos relacionados à palavra de Deus. É sempre bom a sua presença no programa. E sempre que a direção do programa lhe convidar, espero que você tenha a oportunidade, tempo de estar conosco, porque é sempre bom. O programa com você é sempre maravilhoso. Eu que agradeço a vocês dois também. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Vamos encerrar o nosso programa com oração. Curve sua cabeça agora, ora ao Senhor, leve seu pensamento ao Pai, no nome do Senhor Jesus. Ore conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar por esse programa, por todo o tema que foi debatido aqui, pelos versículos que o Senhor nos faz lembrar, pelos exemplos, por tudo aquilo que o Senhor colocou como conteúdo no nosso coração, no coração do irmão James, para trazer para esse programa. Te louvamos, Senhor, por toda a inspiração dada pelos céus, para que as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, possam ser edificadas pela Tua palavra que tem um valor eterno, que possamos carregar esse valor no nosso coração
podendo usar a Tua palavra nos momentos que mais precisamos, Sim, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a ajuda do Teu Espírito, nos mostrando, nos ensinando todas as coisas que hão de vir, nos colocando passo a passo dentro do Teu propósito e a Tua vontade. Colocamos a nossa vida, a vida daqueles que estão nos assistindo agora, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado e direção, acreditando que o Senhor tem sempre o bom, o melhor para a vida dos Teus filhos. Nós Te louvamos, Senhor, por eles sabendo fazer as escolhas certas, para que tenham um futuro brilhante, um futuro espiritual, na presença do Senhor para todos sempre. Obrigado. Nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como nós sempre terminamos as nossas atividades na nossa igreja, Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, vamos recitar o Salmo 121, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.